Iniciação na técnica da limagem. Bem, estamos com o exercício do corte e o que vamos fazer é corrigir os lados com uma lima média. A lima geralmente se caracteriza pelos seus dentes. Uma lima pode ser de dentes grossos, médios ou finos. Em ourivesaria, se aconselha sempre uma lima de dentes médios ou finos, não grossos, porque geralmente, como nós limamos chapas que são muito finas, a lima pode se trancar. Então, sempre que utilizemos limas de dentes médios ou finos, vamos conseguir limar sem que a lima fique trancada. Uma coisa importante e básica para aprender a técnica da limagem é que a lima, neste sentido, não lima. Isto é, não retira nada. Sempre a lima, no sentido que retira metal ou que emparelha, é para a frente. Quer dizer que temos que ir até o final da lima e voltar ao início da lima para limar, neste caso, um dos lados do exercício. Os dedos são propriamente o elemento de sujeição da peça. Apesar de que, no caso de estarmos cansados ou de não suportar a pressão, também pode-se trabalhar com um mini torno de bancada. É um pequeno torno de madeira, onde seguramos a peça e também podemos trabalhar assim. O inconveniente que tem o torno é que nós, na realidade, o que temos que conseguir é o hábito de trabalho com as mãos. E no que tem a ver com a força, adquirir força nas mãos, vai ser melhor trabalhar manualmente. E também é importante encontrar a posição correta de apoio da peça, de qualquer coisa que estejamos limando. E no que consiste uma boa limagem? Bom, em primeiro lugar, é o ponto de apoio da peça. A lima vai se apoiar sobre a peça de uma forma regular, ou seja, que no caso do exercício que queremos limar um lado reto, o que não devemos fazer é apoiar a lima em ângulo ou deixando algum ângulo ao limar. Ou seja, que a lima deve se apoiar paralelamente ao lado que estamos limando e não se levantar. A limagem, vocês vão, à medida que adquirirem prática, vão ver que se limarem com a lima ligeiramente em posição diagonal, ou seja, não totalmente paralela à peça, vão conseguir uma correção do lado, uma correção mais efetiva. De qualquer jeito, é muito importante manter a lima em relação à peça a 90 graus. E também pode ser uma ajuda apoiar a lima na estilheira, porque a lima não necessariamente deve trabalhar no ar, senão que pode trabalhar apoiada na estilheira. A estilheira é a peça que nos permite apoiar a peça, mas também apoiar qualquer ferramenta. E assim serve de guia também para não sair do curso da limagem. Ou seja, que a estilheira não tenha medo de apoiar a lima, mesmo que se gaste a madeira, porque esta é a função da estilheira. É apoiar a ferramenta e que sirva de guia. E como se compensa uma limagem? Geralmente a peça não se lima de um único lado, ela se vira. Ou seja, que para compensar a pressão que temos no apoio do cabo, viramos a peça, então ali sim vamos conseguir uma limagem regular e parelha. Quando podemos dizer que um dos lados, neste caso do exercício, está parelho e corretamente limado? Bem, quando no canto não aparece nenhuma marca. Vocês poderão ver que no lado que limamos, se aparece alguma marca, como uma espécie de sombra,
Essas são marcas da serra que ainda não saíram. Isso significa que temos que continuar limando até que fique uma cara totalmente livre de marcas. Viramos a peça, como falamos. Aí podem ver, demos mais passadas e as marcas desapareceram. Ou seja, que podemos dizer que este lado já está correto. Isso não quer dizer que não podemos usar depois uma lima de dentes mais finos para que fique totalmente perfeito. Com a mesma técnica que utilizamos neste lado, vamos continuar limando os outros lados. Nós já limamos este lado, como falamos, e vamos limar agora os outros lados planos. Bem, estamos terminando o último dos lados. E sempre que terminamos de limar, se forma uma rebarba, como em todos os metais. Na borda fica uma espécie de fio de metal que devemos retirar. E como? Bem, geralmente com a ponta da lima se desliza uma ou duas vezes, não mais, e retiramos a rebarba, que é um critério de acabamento, neste caso, do exercício, mas igualmente nas peças. Isto se realiza de ambos lados, se retira a rebarba de ambos lados. E para terminar, com o contorno, falta ainda este lado que tem estas formas, ou seja, dois semicírculos, e vamos corrigir com uma lima que vai ter o formato de meia cana. Com o lado redondo da lima, o que vamos fazer é deslizar a lima desde a ponta até o meio e girando também um pouco a nossa munheca, acompanhando o movimento, vamos limando. Igualmente, viramos a peça e continuamos. E sempre é muito importante manter a posição em relação à peça da lima de 90 graus, ou seja, nunca inclinamos a lima para limar, a não ser que o façamos com alguma intenção, mas se não, a posição correta é a 90 graus. 90 graus da lima em relação à peça. Observem que fazemos um movimento circular que acompanha um pouco o formato do exercício. Muito bem, assim estaríamos terminando com o trabalho com a lima. Repassamos um pouquinho a rebarba, assim com a lima inclinada dos dois lados. E estaríamos então terminando com o primeiro exercício de iniciação com o corte.